Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor, que estamos para a nossa escola bíblica. E hoje o nosso tema é muito importante. Eu não vou fazer essa escola completa hoje, né? Como vencer vícios e compulsões. Naturalmente que a nossa aula, queridos, ela é sobre conflitos da vida e o nosso tema é como vencer vícios e compulsões. Amém? É a nossa aula de hoje. Hoje nós estamos vivendo um momento de bastante tristeza. Ontem foi recolhido o nosso evangelista Aminadab Santos Moreira, de Mogi Guaçu. Daqui a pouco nós estaremos fazendo o sepultamento dele, está saindo lá do nosso templo de Mogi Guaçu. E eu peço para os irmãos orem pela família que enlutada, que está vivendo um momento muito difícil, não é, querido? Nós estamos para dar o apoio. Também a nossa Milena, que estávamos há algum tempo clamando, orando, mas o Senhor ontem também a recolheu. A nossa irmã Rosimeire Barnabé pede que oremos por seus pais, neta dela, que também o Senhor recolheu. São famílias carentes. O nosso caderno de oração também, com muitos pedidos. E agora nós vamos pedir a graça de Deus, o consolo, porque só Ele pode nos consolar neste momento. Amém?
Oremos. Pai Celeste, muito obrigado pela noite de paz. Agora, Senhor, queremos entregar nas Tuas mãos essas famílias enlutadas, Tua serva, irmã Rosemary, com toda a sua família, e também os pais da pequena Milena, Pai, que eles sejam consolados e confortados. Também a família do Teu servo, que já está contigo na glória, Aminadab Santos Moreira, abençoa, consola toda essa família, Pai. Tu sabes o quanto sofremos pelas perdas, mas o Senhor é quem nos consola. Agora também o nosso caderno de oração, Pai, eu te peço que o Senhor abençoe grandemente todas essas vidas carentes do Senhor, todos os pedidos. Oramos também pela nossa nação brasileira, dá que tenhamos a Tua graça, a Tua direção, e nos prepare, Senhor, para o dia da votação, que será no próximo domingo, que em tudo o Teu povo seja orientado, Pai. Abençoa esta nação que precisa de Ti, e aqueles que ainda não Te conhecem, Pai, possam despertarem, porque não há nada mais sublime, mais glorioso do que a criatura voltar para o seu Criador. Pai, assim eu oro pelos pedidos, por aqueles que vão nos acompanhar nessa aula, por aqueles que vão assistir depois através dos grupos. Eu estou orando, entregando em Tuas mãos, Pai. Eu oro em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então hoje o nosso tema é esse tema importante, e eu estou te pedindo agora para você abrir já o seu cantor cristão no hino 545, amém? Vamos abrir agora o nosso cantor cristão no 545 e vamos estar adorando o Senhor neste momento, amém? Amém. É isso mesmo. Nós já estamos na nossa escola e agora vamos para o nosso tema, né? Nós temos alguns textos para ler. Está no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 23, 29 a 35. Estou convidando você para abrir a sua Bíblia agora em Provérbios 23, 29 a 35. Esse é o nosso
texto básico, que diz assim, vamos ler? Para quem são os ais? Para quem são as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidade. E serás como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Nosso tema hoje, como vencer os vícios e as compulsões. Amém, queridos? Nós ainda vamos ler o texto devocional. Está lá no Evangelho de João, capítulo 7. Amém? Capítulo 16, do 7 ao 15. Vamos lá, João, capítulo 16, do versículo 7 até o versículo de número 15. Vamos lá, diz assim, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o homem do mundo, do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vos não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos digo que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Amém, queridos? Está aí. E para fechar o nosso versículo, que é o versículo especial que nós falamos de ouro, está lá em Efésios capítulo 5, do versículo 18 e o 19. Efésios 5, 18 e 19, que diz, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Porque o que Jesus veio fazer? Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio libertar o homem daqueles que ainda estão aprisionados nos vícios. Porque o vício aprisiona, o Senhor liberta. Não é isso? Quantas vidas já foram libertadas pelo Senhor? E essa foi e é a missão do Senhor, e agora que está com a igreja, não é? Foi o que Jesus disse na casa de Zaqueu, está lá no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 19, versículo 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a missão da igreja, levar a palavra libertadora. Amém, queridos? Mas agora vamos fazer uma meditação, como disse, eu vou falar hoje a primeira parte, amém? E vou deixar a conclusão para o próximo domingo, amém? Mas vamos lá. Como vencer vícios e compulsões? Pesquisas de relacionamentos confirmam que o viciado e o compulsivo, pelos seus desvarios, fecham a porta aos seus amigos e familiares e assim cada vez mais se distanciam de si mesmos e de quem os possa ajudar. Quando uma pessoa está viciada, ela foge
quando você vai falar com ela e mostrar, ela está aprisionada, ela está escravizada. Por isso que é muito necessário nós termos o poder da palavra que liberta. Está lá em João, no capítulo de número 8, versículo 32, primeiro, que diz lá: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o 36 completa: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É preciso de haver, não é, no homem viciado, não é? Ele tem que abrir os ouvidos para ouvir o que Deus tem para ele, para libertá-lo. E o Senhor é poderoso para fazer isso. Amém, queridos? Eu continuo. Seu desespero, quer dizer, estado de consciência que julga uma situação sem saída, e desesperança. O que é desesperança? Nós estudamos sobre esperança, desesperança, né? É não ter esperança, é constante. O vício é um dos maiores problemas que as pessoas entram hoje em dia. Vou repetir, o vício é um dos maiores problemas que as pessoas entram hoje em dia. De igual modo, existe a compulsão, que é a tendência à repetição, impulso ou sensação de estar, né, sendo levado irresistivelmente a executar alguma ação irracional. O dicionário da língua portuguesa define o vício como qualquer prática de atos repetitivos, difícil ou impossível de controlar, tanto no aspecto psicológico quanto físico. Atos geralmente prejudiciais ou moralmente censuráveis. Está aqui, ó, vício é um costume condenável, um desregramento habitual, libertinagem, licenciosidade, devassidão. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 16, 27. O homem sem caráter maquina o mal, suas palavras são um fogo devorador, não é? E a dependência do vício ou o comportamento compulsível é provocado por diversos fatores e influências, dos quais os mais comuns são aqueles vistos dentro de casa, na vida dos próprios pais ou irmãos, as pressões de amigos, as influências sociais. Continuo, o ambiente étnico-cultural, o fator fisiológico, quer dizer, a constituição física, o estresse, entre outros. A dependência do vício pode ser provocada pelo simples uso ocasional de certas substâncias por qualquer pessoa, caso da morfina indicada no tratamento médico. Eu vou dar para vocês agora, no primeiro tópico, 5 dicas para superar vícios e compulsões e retomar o controle de sua vida. Porque uma pessoa viciada, ela perde o seu controle, ela vai ser dirigida, ela vai ser dominada pelos seus vícios. Porque o que se torna vício é aquilo que você já não consegue mais controlar. Ele é que te controla. Vamos continuar aqui, né? Certamente você conhece alguém que sofre com algum tipo de vício ou compulsão, ou até você mesmo sofre com esses problemas. Vamos conhecê-lo. Primeiro, autoconhecimento. Segundo, registrar acontecimentos. Terceiro, suprindo as necessidades. Quarto, não se reprima ou se culpe. E quinto, um passo de cada vez. Vamos, como dissemos, como superar, como vencer os vícios. Vamos aprender. Primeiro passo. Antes de tudo, precisamos diferenciar vícios e compulsões. Existe alguma semelhança entre os dois? Ambos são considerados transtornos ou sintomas de transtorno mental e fazem a pessoa agir contra os seus próprios desejos conscientes. Uma pessoa viciada, ela é dominada, né? Ela não domina, ela é dominada, ela faz coisas que conscientemente ela não faria. Vamos continuar. Você verá que a linha entre eles é muito fina e, na prática, muitas vezes, não há uma diferença visível entre os comportamentos adictos, que é aquele que está viciado, né? Ele está sempre repetindo, né? E com
compulsórios. Vamos lá. Compulsões, né? Vícios, nós já aprendemos. Agora, o que é compulsões? Só para a gente analisar essas duas palavras. Vamos lá. As compulsões consistem em ações ritualísticas com o objetivo de amenizar a ansiedade que a pessoa está sentindo. Porém, o seu efeito é de pouca duração, fazendo com que o comportamento se repita. Você tenta fazer alguma coisa, mas você não tem sucesso. Um exemplo comum é a compulsão alimentar, na qual a pessoa come mais do que gostaria, mesmo sem estar com fome. É uma coisa compulsiva, você é levado a fazer isso. Outras compulsões bem conhecidas são as compras e a acumulação de itens que não têm valor econômico ou emocional. Por que você vai comprar? Você não precisa, mas eu sinto-me compulsivo, eu estou sendo, vamos dizer assim, direcionado, eu preciso comprar. A pessoa só se sente bem fazendo compra. Conheço gente assim, hein? E como precisamos tomar cuidado, não é? Desse ato compulsivo. As duas principais características de um comportamento compulsório são repetições excessivas e atividade mental sem sentido. Você está fazendo a coisa, você está comprando, depois você chega em casa e diz assim, mas para que eu comprei isso? Aí você põe do lado, não tem utilidade, você não precisa, mas aquela coisa te levou e você comprou porque você só se sente bem comprando. Se é uma mulher, coitada do marido, né? Se é filhos ou filhas, misericórdia dos pais. Pessoas que têm comportamento compulsivos não fazem isso porque querem, mas porque sentem que precisam fazer. Olha só, queridos, é uma necessidade de realizar o comportamento para assim lidar com o seu desconforto psíquico. É um problema psíquico que ele está enfrentando. É uma necessidade de realizar esse comportamento. E esses comportamentos podem gerar impactos na qualidade de vida das pessoas que sofrem com eles, podendo levar a mudanças no corpo e endividamento, atrasos e um nível de ansiedade cada vez maior, que exige rituais cada vez mais complexos para ser amenizado. Nesse caso, não basta comer, por exemplo. Talvez seja preciso comer um alimento específico no horário certo. É importante compreender que todos nós sentimos algumas compulsões em nossas vidas, mas desde que elas não causem efeitos como os que citamos, não existe diagnóstico ou intervenção. Tudo bem, gostar de coisas mais arrumadas ou acumular itens de uma coleção, por exemplo, contanto que isso não afete sua rotina, saúde ou relacionamentos. Isso é muito importante, não é? Às vezes o marido vê a mulher sofrendo desta enfermidade, mas ele fica fazendo os desejos dela, ele não está ajudando ela. É preciso ver como tratar disso e nós vamos tratar deste assunto nessa aula, bem? Quando isso acontece, a compulsão é vista como um sintoma, olha só, como é que é o nome? Transtorno obsessivo compulsivo. É o chamado TOC, TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Transtorno alimentar, entre outros. Por isso, devemos sempre estar atentos para como essas ações nos afetam e como se apresentam em nossa vida. Talvez eu esteja falando com você que está me assistindo agora e você está percebendo, meu Deus, o pastor está falando comigo. Mas vamos ver como é que você trata disso? Se elas estão gerando muito estresse e ansiedade, você não consegue pensar em outra coisa, até arrumar seu quarto, por exemplo, é preciso entendê-las como um sinal para buscar ajuda. Às vezes você não é capaz, vamos dizer assim, de falar em detalhes a sua vida. Você tem uma amiga que você confia, conversa com ela, não sei, mas eu estou assim. Não está errado você gostar dessas coisas no lugar. Mas às vezes você tem aquilo como obsessão, você não consegue ficar sem vê-las assim. E tudo isso é bom, mas às vezes tem que ver até onde isso não está se tornando, não é? Aquele toque que nós falamos, né?
transtorno obsessivo compulsivo, não é? Então não tem nada de mal você gostar das coisas arrumadas, mas tem que ver e analisar o que e por que você está agindo assim. Vamos lá, vícios. O vício também é marcado por comportamento repetitivo e falta de controle sobre o que estamos fazendo. Em alguns casos, a compulsão é vista como uma área dos vícios, que formam uma categoria mais ampla. O comportamento adicto é a pessoa com os vícios, né? Quer dizer, o adictus, né? Costuma ter impactos ainda mais evidentes, sobretudo quando envolve abuso de substâncias químicas. Aqui é pior ainda, né? Mesmo quando não estamos falando sobre álcool e drogas, no entanto, o vício ainda tem consequências sérias. Vamos lá. O vício em apostas pode levar ao endividamento, perda de bens e envolvimento com agiotas. Tem pessoas que é viciado em jogar. Quando eu comecei a trabalhar, muitos anos, lá atrás, 1900 e lá para trás, eu tinha uma contadora, né, chefe do nosso escritório, que ela era viciada em jogos. E o viciado, às vezes, quando lhe falta o seu dinheiro, ele acaba... O que aconteceu com aquela mulher? Ela começou a pegar o dinheiro da empresa e fazer jogos. Depois foi descoberto e foi uma despedida com justa causa, né? O vício tira o autocontrole, uma pessoa de valor, uma pessoa decente, mas o vício fez ela quebrar, né, aquele caráter dela, né, e perder o seu emprego. Então, muito cuidado, não deixe nada te dominar. Procure fazer tudo dentro de um equilíbrio, onde você domina. Eu estou fazendo, mas eu posso ficar sem fazer. Porque o viciado, ele sente que ele não pode ficar sem fazer, não é? Então, aí é que está. Vamos ao segundo. O vício em jogo, redes sociais e outros elementos eletrônicos afasta as pessoas dos estudos e trabalho, atrasando sua vida. O vício em pornografia afeta os relacionamentos amorosos e performance sexual. Tudo que é vício, tudo que está te dominando, começa a destruir a sua vida. Muito cuidado, muito cuidado. Tudo tem o seu momento, tudo tem como ser feito dentro da normalidade. Quando você não consegue... O vício, por exemplo, em jogos de redes sociais. Tem pessoas que não podem. Eu já vi pessoas que nem dormem, não é? Estão se autodestruindo, né? Não, eu tenho que ficar conectado. Quantos desastres nós assistimos aí pela rede de televisão, né? Quando pessoas que no celular bateu, trouxe uma desgraça para si, seu material, quando vidas não foram ceifadas. Querido, nós temos que saber controlar as coisas. Dá um tempo. Salomão foi muito sábio, é um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Você tem um momento de você se entreter, de você usar as redes sociais com sabedoria, naturalmente. Mas quando você está assim conectado e sente que não pode desligar o seu celular, tem pessoas que comem assim, celular na mão, dá uma garfada, às vezes não tem como, você tem que se concentrar na alimentação. Enfim, tudo que você fizer com equilíbrio é saudável para você. Vamos lá, estes são exemplos específicos e como um todo o vício leva ao isolamento social, não é? Porque tem pessoas que elas se satisfazem só com o que ele consegue ver online. Então, o contato, não é? Como o caso, durante a pandemia, nós fazíamos cultos, nossos cultos eram só por lives, né? Eu chegava a ter, num culto nosso, 800, 900 pessoas, hoje eu tenho muito menos, né? Mas eu fico alegre, eu mesmo fico orientando, vamos para a igreja. Gente, nós precisamos estar interagindo no culto, adorando o Senhor, levando um visitante, adorando ali, fazendo aquele culto presencial. Porque, queridos, uma coisa é a necessidade e a outra coisa é a falta de disposição. Ah, não quero sair de casa. Se eu posso assistir um culto que vai ter a live, o pastor Gênesis faz aos domingos o culto à noite, logo mais nós vamos ter o nosso culto, né, à noite, vamos estar transmitindo para você assistir. Mas olha, você não pode abandonar, né? A palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus, não
abandonando a nossa congregação, não deixando de congregar, como é costume de alguns, porque há necessidade desse convívio, desse afeto, desse contato pessoal, aquela adoração do corpo reunido. E nós temos que tomar cuidado com essa comodidade de querer e achar que o culto pode ser da minha casa. Se você precisa por uma questão de doença, tudo bem. Mas porque você está se isolando, é isso aqui, né? Estes são exemplos específicos. Como um todo, o vício leva ao isolamento social, o convívio quase exclusivo com outras pessoas que compartilham a dependência, abandono de outras atividades prazerosas e adoecimento, já que a pessoa costuma se tornar sedentária, descuidar da alimentação e perder noites de sono. E tem pessoa que amanhece assistindo, eu estou aqui, estou conectado, não posso dormir, vai se autodestruindo. Isso é vício, irmão. E tudo que for vício não vai trazer para você a não ser muitos problemas e dificuldades. Tudo isso ocorre porque o controle do vício é mais intenso, afetando todas as áreas da vida. A compulsão alimentar, por exemplo, pode afetar o peso e a saúde, mas dificilmente levaria alguém a deixar o emprego para comer cada vez mais, algo visível quando há um vício. Então, muito cuidado, porque a compulsão alimentar é uma coisa tremenda. Por que existem pessoas obesas? Irmãos, aquilo ali, em geral, a não ser alguma exceção de alguma enfermidade que o leva a esse estado, mas em geral é a compulsão alimentar. A pessoa não controla, quero mais, a gente, tudo com equilíbrio, tudo dentro do equilíbrio é uma bênção, né? Eu continuo aqui. Tenha em mente que apesar do ato compulsório ou adicto trazer um prazer instantâneo, a pessoa não age dessa maneira por achar que seu comportamento é bom ou correto. Essa atitude foge do controle consciente e pode ter várias origens. Vamos aprender? Uma das explicações mais aceitas pelos neurocientistas é que a área responsável pela compensação do prazer no cérebro foi danificada ou veio com uma má formação. Isso tudo tem tratamento médico, né? Outra explicação de aspecto psicológico nos alerta que o vício pode instalar-se em um momento de insegurança e vulnerabilidade, como, por exemplo, durante a pandemia e ausência de interações sociais, bem como após uma demissão ou num processo de luto, por exemplo. Então, você pode, nesses momentos, se tornar tão frágeis que você acaba sendo vencido pelo vício e procurando até, vamos dizer, preencher aquilo que te falta com alguma outra coisa que depois se transforma um vício para você. Vamos lá. Como vencer vícios e compulsões? Vamos lá. Vou te dar 6 caminhos possíveis. Vai anotando aí. Na prática, além de buscar tratamento especializado, o multidisciplinar, com terapia, psiquiatria, grupos de apoio e outras ferramentas do tipo, existem algumas atitudes que pessoas normais como eu e você podemos tomar ou ensinar aos nossos conhecidos que estão lutando para descobrir como vencer vícios e compulsões. Primeiro, você vai ter que entender, você precisa de ajuda. Você precisa procurar um psicólogo, você precisa procurar, o seu pastor vai te orientar, ou alguém mais amadurecido, mais controlado, pode te ajudar também, não é? Mas vamos lá, primeiro, tudo começa pelo autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É você mesmo se reconhecendo, eu estou precisando, eu não estou bem. Porque quando você não reconhece que você não está bem, não estando bem, você vai ter muita dificuldade de aceitar ajuda. Buscar por autoconhecimento é o começo de tudo. Você mesmo procurar. Eu tenho que me conhecer. Eu estou bem, eu não estou bem. Isso que eu estou fazendo não é normal. Você tem que se autoanalisar, não é verdade?
pois vícios e compulsões ocorrem de forma diferente na cabeça de cada pessoa. Talvez o problema seja o sentimento de solidão, talvez seja a raiva ou a culpa por algum elemento do passado. Existem várias possibilidades e só quem está passando pela situação vai saber o que acontece. O movimento transformacional, nós entendemos que cada pessoa é a maior especialista do mundo em si mesma. Por isso, o autoconhecimento é tão importante. Você tem que se avaliar. Eu estou bem? Eu acho que eu não estou bem. Eu não estou fazendo as coisas. Você há de se lembrar como você estava e como você está. Você mesmo deve se avaliar. Podemos fazer isso a partir de terapias, acompanhamento psicológico ou práticas alternativas como a meditação. O importante é ter um aumento de consciência e desenvolver o autoconhecimento para expressar o que está sentindo. E como isso provoca as ações indesejadas. Porque você está fazendo coisa até que você não deseja. Você está sendo, vamos dizer assim, impulsionado a fazer. Amém? Vamos lá, 2. Dê atenção aos gatilhos. Eu não estou dizendo que você está com a arma na mão para atirar. O gatilho é aquilo que detona, né? Vamos lá. Certos comportamentos compulsivos são ativados por gatilhos, ou seja, fatores determinantes para a repetição desse ato. Aquilo já acontece e logo vai te provocar isso aí. Quando nos atentamos para os gatilhos, podemos buscar maneiras de controlar sua ativação. O que faz eu provocar ou fazer isso? Então eu vou fugir daquilo. Porque aquilo não vem normalmente, mas isso acontece como um gatilho que detona. E eu, então, acabo sendo vencido. Talvez você fuma sempre que está no intervalo do trabalho ou bebe demais quando assiste seu time jogar, por exemplo. Aqui eu estou falando para pessoas que não conhecem o Senhor e não foi liberto. Minha irmã? Então, eu estou falando para todos. Então, veja bem para você se analisar. O que pode ser feito para ter mais controle nesses momentos? Entenda que os vícios são hábitos negativos alimentados por um ciclo. Confira também como construir bons hábitos. Os 5 passos da neurociência. O controle prático é importante, mas saiba que evitar os gatilhos não deve nos impedir de lidar com as questões internas que sustentaram os vícios. Use esse recurso para amenizar as consequências imediatas, mas não deixe de olhar mais a fundo para o que está acontecendo. Você tem que analisar todo vício, tudo aquilo que está te tirando da sua normalidade, tem consequências danosas para você. Vamos lá, o terceiro ponto. Busque outras formas de vivenciar um prazer, não é? Como é que acontece? O vício dá um prazer momentâneo e depois te escraviza, não é? É muito comum com esses traficantes chamar as pessoas que estão assim, angustiadas, tristes. Por que você está assim? Ah, meu pai não me entende, minha mãe não me entende, eu não estou conseguindo, terminei com a namorada, com o namorado. Enfim, você está num momento de insegurança. Então ele vê, você quer ver uma coisa que vai te aliviar? Esse baseadozinho pega, aí você pega. Daí um pouquinho você gostou, daqui um pouquinho você virou um viciado e virou uma presa fácil. E isso é uma das maiores destruições de vidas, são as drogas, né? Vamos lá. Isso vai ajudar principalmente as pessoas que estão lidando com um comportamento compulsivo de menor intensidade e ansiedade ou estresse. As atitudes com os melhores resultados costumam envolver a produção artística, hábitos manuais, exposição à natureza. Enfim, você procurar se ocupar. Porque se uma coisa está perturbando a tua mente, está querendo levar você para fazer uma coisa que você sabe que não é bom, aquilo vai te trazer prejuízo, desvia. Procura dar atenção a outra coisa que possa evitar que você, pensando muito naquilo, se envolva naquilo e depois vai ficar prisioneiro. Vamos lá para o 4. Evite sentir-se culpado. Vamos lá. É normal nos sentirmos culpados depois de observar os danos dos comportamentos compulsivos
ou dos vícios, ou ao ter uma recaída. Porém, esse sentimento é um grande potencializador do desconforto que provoca a compulsão. Sendo assim, a culpa vai se tornar mais um elemento no ciclo vicioso. Você irá buscar formas de aliviar a culpa e certamente irá recorrer ao estímulo mais fácil, que é o próprio vício ou a compulsão. Você está entendendo? Então, o que você precisa fazer? Você precisa, primeiro, procure uma orientação. Quando você se sentir assim, você está quase que sem saber o que fazer e vai procurar, às vezes, fazer porque não teve uma orientação correta, aquilo que vai te prejudicar muito mais do que o que você já está fazendo. Uma ótima maneira de lidar com este sentimento é conversando com pessoas que estão passando pela mesma situação e entendendo os desafios como algo coletivo. Sempre que possível também, é interessante se afastar de pessoas que estão sempre lhe culpando, mas nunca se dispõem a ajudar na superação do vício. Se você é amigo ou familiar de algum adicto, que é aquele que está sempre no vício, né, ou compulsivo, tome muito cuidado com esse aspecto do problema para não o alimentar. Porque se você procurar um viciado que está tendo os mesmos problemas, eu vou dizer, meu amigo, é assim mesmo, a vida é assim. Continua. Ele não vai te ajudar a te libertar. Antes ele vai botar mais lenha nessa fogueira que está te destruindo. Vamos lá. 5. Entenda o seu processo. Irmãos, eu vou parar, mas eu vou mais à frente um pouquinho. Entenda o seu processo. O processo de superação de um vício vai demandar uma grande energia de cada pessoa. E precisamos entendê-lo como um momento de grande vulnerabilidade. Para lidar com as cobranças externas e internas, além das frustrações, é necessário vivenciar cada passo como uma grande vitória. Olha, eu estava assim, mas eu melhorei um pouco. Vamos fazer uma coisa, como se você tivesse que subir 10 degraus de escada para chegar onde você tem que chegar. Olha, eu já subi um, mas não volta. Segura ali. Se você venceu uma etapa do vício, você está conseguindo vencer, não volte atrás. Trabalhe aquele ministro e logo procure dar o próximo passo para que você chegue lá aonde você vai se sentir liberto. Saiba como podem haver momentos mais difíceis e a conquista de um dia terá que ser reforçada no outro. Mas caso você saia dos trilhos, isso não significa que o progresso foi perdido. Recomece de onde parou, com foco no próximo passo. Como disse, os 10 degraus. Você subiu o primeiro, venceu. Subiu o segundo, mas aí teve uma recaída. Mas o primeiro você venceu, não faz mal. Pode atrás, vai para o segundo. Você tem que ter continuidade, não é, na sua libertação. Não volte atrás. E sempre procure ficar longe daqueles que estão no mesmo problema que você. Amém, querido? Vamos lá, 6º ponto. Construa uma rede de apoio. Né? Rede de apoio. Desafios como vencer vícios e compulsões se tornam muito mais fáceis quando existe um apoio verdadeiro de pessoas ao redor, pessoas que estão se libertando, que estão buscando libertação, pessoas que estão vencendo. Vai para o meio dessas pessoas. Se você está passando por essa situação, aceita a ajuda de cada pessoa que demonstrar compreensão e empatia. Empatia é aquele que se coloca no teu lugar para te ajudar, né? Mesmo se for um primo mais distante ou um colega de trabalho. Os relacionamentos são um recurso de grande importância e vão contribuir para a sua recuperação. Caso você tenha um amigo ou familiar lutando contra vícios e compulsões, entenda que o apoio não é dizer você está errado, é um doente e precisa se tratar. Essa rejeição aumenta o peso de emoções negativas que já estão causando problemas. Ofereça um apoio verdadeiro. Participe no mundo das outras pessoas, convide elas para fazer algo
divertido, acompanhe o tratamento, indo com ela ao terapeuta ou ao grupo de apoio, por exemplo. Porque, querido, se nós tivermos esse cuidado, né, nunca chegue para um viciado, que você está perdido, rapaz, você está todo... Não, olhe, escute, converse, ajude ele, senão você vai vencer. Porque a coisa mais interessante é aquela palavra otimista que alguém nos dá na hora que nós estamos precisando de apoio, de ajuda, né? O camarada fracassou. Poxa, mas você voltou a fumar, camarada? Rapaz, pois é. E aí você fala, mas olha, Jesus é bom, ele liberta. Vou fazer uma oração por você, apaga isso. Vamos te ajudar, né? Vamos ajudar. Seja um cooperador, seja um ajudador. Porque se você está no propósito de ajudar alguém a se libertar, você não veio como juiz, você não veio condenar. Quando levaram aquela mulher que foi apanhada no adultério, não é? Porque tinha um propósito de condenar o próprio Jesus, né? Eles vieram condená-la, eles não foram ajudá-la, não é? Eles apanharam porque tinham um propósito, né? E fizeram até a coisa errada, mas deixa para lá esse assunto. O que eu quero dizer, se você quer ajudar, pega, aconselha, mostra. Você não é juiz, ninguém é juiz de nada. Quando nós, os pastores e as igrejas, disciplinam os membros faltosos, não disciplina para abandonar, e não deve abandonar. O crente disciplinado é aquele que precisa mais de apoio, de ajuda, exatamente para se erguer. Né? Vamos lá, tenha em mente uma das maiores dores para quem não sabe como vencer vícios e compulsões, e é a solidão. Vamos lá, tenha em mente que uma das maiores dores para quem não sabe como vencer vícios e compulsões é a solidão, né? A ideia de que eu estou lutando contra isso, se você pode transformar esse pensamento em nós, estamos lutando contra isso, estará ajudando muito na recuperação. Então o que você precisa fazer? Você precisa de estar sempre ajudando. Vai lá, leva o seu apoio, faz uma oração, abre a Bíblia, lê com ele. Ele está viciado, você pegou ele bebendo, ele tinha abandonado a bebida, voltou a beber, você pegou, meu irmão e tal. Olha, fulano, sai dizendo para todo mundo, sabe aquele fulano, vi ele de novo na cachaça, que ele não tem mais jeito não. Meu irmão, você não ajuda ninguém, você não ajuda ninguém assim. Ajuda sim, é esperar, fulano, não faça vergonha, você não gosta de ser envergonhado, não envergonha também. Não, o que você deve fazer? Ajude ele a largar tudo isso, ajude ele a começar uma nova vida, seja um apoio para ele. A melhor coisa que tem é quando nós podemos ajudar uma pessoa que está caída a se levantar. Olha que coisa maravilhosa, não é? Está caído, ele está lá. Não adianta você passar, Deus me livre, nem quero mais falar com esse falso crente aí. Não é? Olha, ele está caído, ele está fraco, ele está precisando. Dá a mão a ele, não é? Que a nossa vitória não é a derrota do nosso irmão. A nossa vitória é o erguer do nosso irmão e voltar a ter aquela vida que tinha antes. Mostra que ele é amado. Nessa hora que ele mais precisa de uma palavra de ajuda, que você possa ser esse ajudador. Queridos, eu vou parar agora, amém? Mas no próximo domingo eu vou continuar, que ainda tem muito material para vocês com respeito a como tratar os vícios e as compulsões, não é? E assim nós estaremos continuando, amém? Eu vou chamar agora o louvor, vamos lá, 137 do Cantor Cristão, amém? Vamos adorar o Senhor com este louvor agora, amém? Chama aí, 137 do Cantor Cristão. Enquanto, Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu,
Vem, pois, assim satisfazer, Senhor, a mim. Enquanto, Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois, assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Amém. Enquanto, Salvador, teu livro eu leio. É isso mesmo, queridos. Então nós estamos encerrando a nossa escola, mas agora eu quero conhecer os aniversariantes dessa semana. Você fez aniversário? Então Deus te abençoe e multiplique os seus anos com muita alegria na presença de Deus e dando muitos frutos para Deus, sobretudo ajudando os teus próximos que caiu no vício, que caiu na compulsão e que precisa de ajuda para se libertar. Amém, queridos? Então, vamos ler o nosso versículo do aniversariante, Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Eu vou orar, logo mais às 18 horas nós estamos com o nosso culto para adorar a Deus com você. Amém? Deus te abençoe e Deus te guarde. Mas não esqueça, né? Que daqui a pouco, às 12 horas, nós temos o clamor do meio-dia. Não perca que Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, nós te agradecemos por esses momentos que passamos com os teus filhos, meditando, e vamos continuar no próximo domingo. Nos abençoe para fazer isso, Pai. Nos abençoe todos que assistiram conosco essa primeira parte, Pai. Que sejam as tuas mãos poderosas sobre as vidas de todos eles. Eu entrego nas tuas mãos, Pai, e te peço agora, Pai, pelos nossos aniversariantes. Multiplique essa data por muitos e muitos anos. Todos eles que fizeram aniversário nessa semana, eu te peço abençoá-los grandemente. Agora prepara-nos para o clamor do meio-dia e para os nossos cultos de logo mais às 18 horas. Fica conosco. Oramos assim, Pai, com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja conosco e com todo o povo de Deus que está sobre toda a terra, em nome de Jesus. Amém e amém.